Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar como investir o seu dinheiro em 2022. Quais são os melhores investimentos, quais são as possíveis melhores rentabilidades. Mas antes da gente entrar nessa parte, é preciso a gente olhar o que foi que aconteceu ao longo de 2021, para entender quais eram as expectativas no início daquele ano e o que foi que de fato aconteceu ao longo desse período. O primeiro ponto é a taxa de juros. A gente tinha uma taxa de juros muito baixa no começo do ano passado, em 2%, a menor no patamar histórico. E os analistas previam essa taxa, essa manutenção dessa taxa por um tempo bem razoável, que no máximo chegaria, na previsão deles, em 3,5% no final de 2021. O que foi que aconteceu? Um movimento totalmente ao contrário. A taxa de juros simplesmente explodiu e chegou a 9,25%. E a inflação também, que foi o causador dessa alta da inflação, também aumentou bastante. Então, essa era a expectativa, uma taxa de juros pequena, uma inflação também pequena, e aconteceu totalmente ao contrário. E isso impactou diretamente os investimentos. Por quê? Antes a gente tinha um prêmio muito pequeno pela renda fixa. Então, as pessoas que queriam mais rentabilidade tiveram que se expor mais ao risco, se expor ao mercado de renda variável. O que é que a maioria das pessoas não gostam, porque existe uma grande oscilação nesses mercados e as pessoas gostam daquela remuneração, daquela rentabilidade mais fixa, como o próprio nome já diz, sem ter muitos riscos e uma rentabilidade, entre aspas, garantida. Já para 2022 é esperado uma taxa Selic um pouco maior do que estamos hoje, cerca de 11,25%, e também uma inflação um pouco menor desse patamar que estamos hoje, o que vai impactar diretamente na renda fixa e indiretamente na renda variável, tendo em vista que, se isso de fato acontecer, mais pessoas irão migrar os seus recursos para a renda fixa, ou se não acontecer isso, mais pessoas vão sair da renda fixa para a renda variável. Então é muito complicado cravar o que é que vai acontecer nesse ano agora, porque as coisas mudam ao passar dos meses. Outro ponto importante também é que 2022 é um ano eleitoral. E um ano de eleições ele costuma mexer muito com o mercado, principalmente de renda variável, que já é um mercado que oscila bastante, já é um mercado muito sensível às notícias do dia a dia, e no ano de eleição não vai ser diferente. Eu acredito que praticamente vai ter os dois extremos. Um dos dois extremos, ou uma alta muito grande, ou uma queda muito acentuada. E isso também não é necessariamente ruim, tendo em vista que pode surgir boas oportunidades de comprar mais ações gastando menos recursos, de comprar mais cotas de fundos imobiliários gastando menos, e também de se expor ou aumentar a exposição ao mercado de criptomoedas, que já é um mercado que vem crescendo ao longo dos anos. Em 2021 não foi diferente e provavelmente 2022 também não vai ser, tendo em vista que a ideia do Bitcoin, que é a maior criptomoeda atualmente, é que ela é escassa, ou seja, terá no máximo 21 milhões de unidades, diferentemente de um dinheiro criado por um país. Todos os anos os países vão lá e criam mais dinheiro, emitem mais moeda, mais pacotes trilionários, o que acontece totalmente diferente com o Bitcoin, por exemplo. Terão apenas 21 milhões de unidades. Então isso se torna escasso, e aquilo que é escasso tem muito mais valor do que aquilo que é gerado simplesmente num estalar de dedos. Agora entrando na parte dos investimentos, por mais que a gente não saiba o que é que vai acontecer ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, é muito mais prudente a gente ter um pouco em cada mercado, ou seja, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, ou seja, ações, fundos imobiliários, e também um pouco em criptomoedas. Então é muito mais inteligente do que se expor em apenas um mercado. Pegando a renda fixa, por mais que tenha uma expectativa que a taxa Selic, a taxa de juros vai aumentar, a gente tem ótimos pré-fixados, pagando aí pouco mais de 1% ao mês. Alguns pré-fixados pagando 14%, 15%, entre 13% e 15% a grande maioria, que pode ser uma grande oportunidade, tendo em vista que essa taxa Selic, ela provavelmente não vai se manter nesse patamar por um bom tempo. Mas a gente também não pode se expor única e exclusivamente nesse mercado. Já entrando na parte das ações, tem algumas ações que veio caindo bastante ao longo de 2021, também os fundos imobiliários. Eu até gravei um vídeo e coloquei aqui no canal falando o que estava acontecendo com os fundos imobiliários, porque havia caído tanto, tinha fundo que estava caindo 20%,
Eu vou deixar um link na descrição para você também acompanhar. Então, aconteceu essa queda muito recente dos fundos imobiliários, que também pode ser uma grande oportunidade. Não aconteceu nada com fundo, muito pelo contrário, teve fundos que fecharam novos contratos de aluguéis e simplesmente caíram porque a taxa de juros influencia diretamente o mercado, tanto de renda fixa quanto o mercado de renda variável. Já para o mercado de criptomoedas não é diferente. Você tem duas opções. Você pode comprar as moedas diretamente ou investir em um ETF, que é um índice que replica a rentabilidade dessas moedas. Ou seja, a partir de muito pouco, tem plataformas hoje que a partir de R$ 50 você consegue investir nesse mercado. Então é uma forma muito fácil e também muito barata de se expor. Então a grande ideia desse vídeo, a grande mensagem desse vídeo é que é muito mais inteligente e prudente você ter um pouco em cada setor, ou seja, um pouco de renda fixa, um pouco de ações, fundos imobiliários e também de criptomoedas. Porque, como eu disse anteriormente, a gente não sabe o que é que vai acontecer ao longo de 2022, nem o que vai acontecer nos próximos anos. Então, é interessante a gente se expor a mercados diferentes, porque praticamente em todos os cenários a gente vai ter muito mais a ganhar do que a perder. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui embaixo e também deixa um comentário com a sua opinião ou sugestão de um próximo vídeo. Até a próxima!